onde morar em Portugal. Hoje vamos analisar dicas para você não ser enganado. Hein? Vídeo diferente. Vem daí que a gente vai conversar sobre esse assunto agora. Eu já vou aqui para a sombra, acho que o sol está muito forte aqui. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Zen Life. Hoje vamos conversar sobre um assunto onde morar em Portugal. Acho que é importante nós termos este tipo de conversa. Há um tempão que eu ando para gravar um vídeo assim. Hoje vamos sentar aqui, eu estou aqui num parque e vamos conversar sobre esse assunto que eu acho que é muito importante você saber isto, tá? Para aqueles que são, olha como é que eu estou a transpirar, cara. Não sei se você sabe, eu estou em Bangkok, na Tailândia, aqui está 34 graus, está uma doideira. E o nível de umidade desta cidade é altíssimo, muito doido. Vamos lá, eu não sei se você me conhece, tem muitas pessoas a chegar novas aqui no nosso canal da Zen Life. Se você é novo, bem-vindo aqui ao canal da Zen Life. Andamos mais ou menos há 3 anos e meio, sensivelmente 3 anos e meio, a dar dicas às pessoas para morar em Portugal e morar em outros países também. Mais ou menos, já conheço mais ou menos 40 países, já morei em 8, enfim, tenho um pouquinho de experiência, acho que tenho um pouquinho de experiência e autoridade para falar isto para vocês, as coisas que eu falo aqui para vocês, tá? Isto para não falar que eu assumo toda a responsabilidade daquilo que eu falo para vocês, tá? Inclusive eu criei um guia oficial da Zen Life, que você pode checar lá em www.zenlife.tv, um guia para morar na Europa, guia para morar na Europa em Portugal. Acho que você vai gostar, dá um salto lá. É um guia feito para identificar um problema, apresentar uma solução. Identificar um problema, apresentar uma solução. É dentro desse nível, está uma edição premium de tudo aquilo que nós fazemos. Vou sair agora aqui do sol, vamos ali para a sombra, vamos conversar sobre onde morar em Portugal, dicas para você não ser enganado agora. Para início de conversa, eu não quero ser indelicado a falar isto para vocês, mas vou ter que falar isto, tá? Para início de conversa, Portugal não é maravilhoso, não é lindo, não é perfeito, tá? Tem lugares em Portugal que eu não vivia, ok? Para você entender o que é que eu estou a falar. Tem lugares em Portugal que nem que me pagassem, eu vivia lá, não vivia. Portanto, Portugal não é todo lindo, de norte a sul, perfeito, maravilhoso, 5 estrelas, top das galáxias e por aí vai. Portugal não é todo assim, ok? Se eu fosse o maior cara de pau, eu chegava agora aqui e dizia assim para você: Portugal é maravilhoso, top das galáxias, lindo, 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 tudo de norte a sul, onde quer que você vai morar, você vai amar, vai adorar, vai ser um sucesso, tá? Vai ser perfeito. Aí eu logo a seguir dizia assim: bom, mas é só a minha opinião, tá? Então, ao falar isso eu já tirava a responsabilidade de mim. Ao tirar a responsabilidade de mim, depois você, se fosse fazer a sua escolha, você que se lascasse. Você ia se lascar, provavelmente você ia escolher um local que não era de acordo com as suas expectativas. Porque Portugal não é todo bonito. Então cuidado onde você pega as informações sobre este assunto, ok? Graças a Deus, há vários anos tem pessoas atentas às coisas que eu falo aqui para vocês, porque tudo aquilo que eu falo para vocês, eu assumo a responsabilidade, eu assino por baixo, ok? E há pessoas atentas às coisas que eu falo. Inclusive, houve uma usuária que me enviou a seguinte mensagem que eu vou ler agora para vocês. Presta atenção. E ela falou assim: Ana Cláudia Becker, um beijo e um abraço para você, Ana Cláudia. Obrigado pela mensagem, tá? A Ana Cláudia fala assim: eu concordo com o que ele disse. Tem alguns brasileiros que moram no exterior, têm costume de iludir o brasileiro que está no Brasil sobre a vida no exterior. E isso não é só no YouTube que acontece. No YouTube e principalmente no Facebook. Acordem, abrem bem os olhos, hein? Tem uns que moram no exterior e iludem os amigos e familiares que estão no Brasil. E esses amigos ou familiares acabam indo para o exterior. E quando chegam no país estrangeiro, a realidade é totalmente diferente do que o amigo ou parente falou. Eu não acho isso certo, não. Fala a Ana Cláudia. Eu moro nos Estados Unidos e não fico iludido ninguém. Obrigado pela mensagem, Ana. Foi exatamente por causa da mensagem da Ana que eu resolvi gravar este vídeo. Muito bem, vamos começar por 2 cidades, as queridinhas de todas as pessoas que querem ir morar em Portugal: Cascais e Estoril. Cascais e Estoril, anota, para você ter uma ideia do que é que representa Cascais e Estoril, para algumas pessoas que estão a tentar fazer a cabeça de outros para irem morar em Portugal. Presta atenção, se você passa o dia inteiro, eu falo o dia inteiro em frente de um computador,
a fazer campanhas de marketing para promover Portugal, e depois no dia a seguir você está a promover calcinhas, e depois no outro dia a seguir você está a promover produtos para emagrecer, e depois no outro dia a seguir você está a promover vitaminas e coisas do género, coisas de marqueteiros, para essas pessoas dá igual se você mora em Cascais ou se você mora na Conchinchina. Porque essas pessoas não são iguais, não são o imigrante comum, não são pessoas que têm uma noção do que é que realmente é Portugal. Elas passam o dia inteiro a tentar vender coisas para a cabeça dos outros que estão no Brasil para virem morar em Portugal. Você entende o que é que eu estou a falar? Então, se você é dessas pessoas e vai morar em Portugal, por exemplo, com base de alguém que falou que Cascais é top das galáxias e é bacana e mais não sei o quê, mais não sei o que mais, abre os seus olhos. Porque o que não falta aí é pessoas, marqueteiros de carteirinha, a enganar os brasileiros que querem vir morar em Portugal, a iludir eles e a puxar eles, por exemplo, para morar em Cascais, que é uma cidade super cara e é quase que utópica em relação à realidade, à conjuntura geral de Portugal. Então cuidado para não ser iludido, tá? Se você está, por exemplo, no Brasil e quer ir morar em Portugal, cuidado para não ser iludido com aqueles que andam para aí a dizer que o meu sonho foi era morar em Cascais, agora moro em Cascais, Cascais é bom, Cascais o assado e o cozido e o frito, tá? A história não é bem assim. Cascais é uma cidade super cara para viver e não tem assim tanta qualidade de vida como a maioria das pessoas pintam. É uma cidadezinha bacana, mas nada de abrir os olhos e ficar sensibilizado com tanto glamour e com tanto luxo. Cuidado com as mensagens que você pega por aí, ok? Aí você me pergunta assim, ok Carlos, então qual é a alternativa a Cascais e Estoril, por exemplo? A região de Sintra. A região de Sintra é muito mais económica do que morar em Cascais ou morar no Estoril. E se você está a pensar em morar nessa região ou na periferia da Grande Lisboa, vou-lhe dar outro exemplo. Você tem, por exemplo, entre Lisboa e Cascais, tem ali 2 ou 3 cidadezinhas junto à orla, Carcavelos, por exemplo, ou Oeiras, são cidadezinhas bacanas para você morar e tem um custo de vida bem mais acessível, entende? Então cuidado onde você pega essas informações para fazerem a sua cabeça. Marqueteiros de Portugal, que não falta aí ultimamente na internet, é marqueteiros de Portugal, para puxar você para um lugar que é uma armadilha, na minha opinião, onde você vai pagar tudo muito mais caro e a qualidade de vida não é essas coisas que pintam na sua cabeça. Avançando. Vem cá, pensa comigo. Portugal é um país pequeno. Você já parou para pensar, não sei, uma sugestão, tá? Em você fazer Portugal de norte a sul, por exemplo, de transporte público, uma sugestão, com 500 euros, para aí, 500 euros, mais ou menos, não tomem este número como um número certo e absoluto, a hospedagem e transporte público, eu aposto que você conhece, de norte a sul de Portugal, com 500 euros, se você for uma pessoa económica, 10 cidades, para aí 10 cidades. Anota aí as cidades que eu vou falar para você agora. Anota aí, pega numa canetinha e anota. Aveiro, Braga, Guimarães, Coimbra, Viseu, Sintra, Setúbal, periferia do Porto, Évora e Faro. Com 500 euros hospedagem e transporte público, você conhece estas cidades todas do norte a sul de Portugal. Aí não importa quantos vídeos você vai assistir no YouTube, tudo aquilo que eu já falei para vocês, você vai ver ao vivo. Você vai ver ao vivo. E ninguém decide melhor as coisas na sua vida do que você. E você tem uma realidade factual sobre como é que as cidades são na prática. Já me perguntaram se o interior de Portugal era bacana. Ei, Carlos, o interior de Portugal é bacana, o interior é bacana. O interior de Portugal é top das galáxias. É muito bom. Só que o interior de Portugal tem poucas oportunidades. O interior de Portugal tem provavelmente os lugares com mais qualidade de vida que você pode imaginar. Só que tem poucas oportunidades de trabalho. E você precisa de um carro. Porque muitas cidadezinhas de interior de Portugal, ou cidades de porte menor ou médio, elas não têm transportes públicos, você precisa de um carro é barato também em Portugal, isso não seria um problema. Se você conseguir uma oportunidade de trabalho no interior de Portugal, você vai viver nos melhores lugares de Portugal para se viver. A qualidade de vida no interior de Portugal é infinitivamente melhor do que todas as grandes cidades que você pode imaginar em Portugal. Essa é que é a grande realidade, ok? Conclusão.
Quem quer morar com um orçamento mais reduzido em Portugal, cai fora das grandes cidades. Cai fora. Tem um passarinho aqui todo bonito a querer participar do vídeo. Cai fora das grandes cidades. Cara, é simples assim, tá? Eu não gosto de ser o dono da verdade absoluta nas coisas, mas eu falo as coisas para vocês com base em dezenas de anos de experiência de Portugal. Dezenas de anos de experiência de Portugal. Cara, se isso não conta, o que é que conta para você? Cara, há muitas vezes eu falo as coisas, às vezes parece um pouco arrogante para as pessoas, ou o dono da verdade, mas não sou. Só estou a passar as coisas de uma forma genuína e autêntica para vocês. Quando toda a gente, quando todos os imigrantes estão todos a querer ir morar em uma cidade, você vai para, se eles todos vão para o lado direito, você vai para o lado esquerdo. Porque significa que a procura por o espaço, principalmente pelo aluguel, que é um dos itens mais caros do seu orçamento mensal, ficou estratosférico, disparou lá para cima. Porquê? Porque tem mais procura do que oferta, os preços sobem. Mais procura do que oferta, os preços sobem. É uma lei de mercado que se aplica em tudo. É a mesma coisa quando há grandes fluxos de imigrantes a irem para as grandes cidades. O Porto é bacana, eu já falei, é a minha cidade favorita em Portugal. Mas há lugares melhorzinhos do que o Porto, provavelmente para você viver com um orçamento mais reduzido em Portugal. Agora, é aquela história. Eu não sei com quem é que eu estou a falar aí do outro lado da câmera. Não sei se você tem uma pensão gigantesca no final do mês que lhe permite não só viver em Portugal como em qualquer país do mundo. Não só viver no Porto ou em Lisboa como em qualquer país do mundo. Eu não sei se você tem um orçamento reduzido, se você vai começar a vida ou não. Mas cuidado onde você pega as suas informações na internet. Muito cuidado, porque posso-lhe enumerar já, por exemplo, lugares onde eu não recomendo seguramente você morar em Portugal. Quero ver alguns. Amadora, Reboleira, que faz parte de praticamente de toda a mesma cidade, que é bem periferia de Lisboa, Amadora e Reboleira. Por exemplo, Seixal, Albufeira. Procura nos índices de criminalidade, você vai ver a Albufeira como um dos lugares com maiores níveis de índices de criminalidade. Albufeira, Seixal, Amadora, Reboleira. Periferia de Lisboa, alguns bairros de Lisboa e alguns bairros do Porto, que são as maiores cidades, têm mais de tudo, têm mais níveis de violência também. Estes lugares eu não morava lá. Não é que não morava lá porque não é agradável, não tem alguma qualidade de vida. Eu não morava lá por causa que tem níveis de criminalidade que já estão a começar a passar daquilo que seria aceitável para Portugal. E provavelmente vai haver pessoas aí desse lado da câmara que moram lá e que não vão ficar satisfeitas, mas procura os índices na internet, essa informação é pública, está disponível. Existem problemas na região do Seixal, existem problemas na região da Amadora, existem problemas na região da Albufeira, alguns bairros de Lisboa e do Porto também têm problemas. Enfim, pessoal, eu não vou esticar muito mais isto, não significa que não existam pessoas decentes, pessoas boas, pessoas honestas nesses lugares, como existem em qualquer lugar do mundo. Eu passei para aí umas 10 cidades, dei-lhes uma dica, 10 cidades boas, passei-lhes umas dicas de como vocês devem administrar para escolher o melhor local para morar em Portugal. Mostrei-lhes as cidades que não recomendo nem que a vaca tussa vocês morarem lá, mas se vocês quiserem morar, vão morar, é com vocês. E abri-vos os olhos também para uma coisa que é a ilusão que Portugal é tudo lindo, tudo maravilhoso e venham todos morar em Portugal, que aqui é tudo perfeito, qualquer lugar que vocês vão morar é uma maravilha e é o top das galáxias e as coisas não são bem assim, tá? Cuidado com os marqueteiros que andam aí a vender Portugal na sua cabeça, como a Ana Cláudia falou na mensagem que nós vimos neste vídeo. Muita gente do Brasil em Portugal, principalmente marqueteiros que trabalham com promoção de Portugal, e têm lá parcerias com advogados e mais outros traquinecos que querem impingir a você. Cuidado com isso, porque essas pessoas, elas não estão nem aí se você se vai dar bem, se você vai se dar mal ou não. Eles querem se dar bem em cima de você. Cuidado com isso, tá? Acho isso uma falta de caráter. Eu ando a alertar isso há anos que eu ando a alertar sobre isso. E pessoas como, por exemplo, a Ana Cláudia, eu fiquei muito feliz que ela tem a percepção apurada e está atenta a estas coisas. E é isso aí. É isso aí que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? Eu vou fechar o vídeo aqui. Vou dar uma caminhada. Vocês sabem, eu neste momento estou a passar uma temporada em Bangkok, na Tailândia. Hoje de manhã vi a mensagem da Ana Cláudia
achei oportuno fazer este vídeo para vocês agora. Vou dar uma caminhada, vou almoçar, vou turistar, vou cuidar um pouco de mim. E eu espero que esta mensagem tenha contido alguma parte de conteúdo ou um conteúdo em todo importante para ajudar vocês a decidir onde morar em Portugal. Dicas para não ser enganado na escolha da cidade, porque a internet se tornou um lugar perigoso, na minha opinião, muito perigoso, que está cheio de oportunistas para infelizmente se darem bem à custa daqueles que mais precisam num momento delicado e de transformação da vida deles, tá? Portanto, abram um olho com isso, abram um olho nisso, pesquisem sempre quem é a pessoa que está a falar sobre aquele assunto e a vossa vida será seguramente mais fácil no que diz respeito a escolher o destino, o vosso destino para morarem no futuro, tá? Eu vou fechar aqui o vídeo. Fiquem com Deus. Perguntas que vocês tenham, vão lá no site da ZenLife, eu estou sempre aqui deste lado. Eu ou alguém da ZenLife pronto para responder às vossas dúvidas, tá? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.